Vamos agora trabalhar com o where. Aqui no meu home controller, eu mostrei para você que eu posso, se eu quiser, vir aqui colocar um where. E nesse where, ele tem uma particularidade. É o seguinte, aqui eu posso ter duas opções para poder chamar os dados lá do banco de dados. Por exemplo, se eu quiser pegar o ID, vamos supor que seja igual, o ID igual a 10. Então, se eu fizer um select, where ID igual a 10, daí eu estou pegando somente um. Legal. Mas e se eu quiser pegar o ID maior do que 10? Eu venho aqui e coloco o ID maior do que 10. Então esse where ele pode aceitar 2 ou 3 parâmetros. E para isso, aqui no read, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar ele logo aqui em cima. Vai ser um público, um método público, public function vai ser o where. Como ele pode aceitar 2 ou 3 parâmetros, eu não vou colocar explicitamente aqui os parâmetros, como por exemplo, eu não vou vir aqui colocar o field, o sinal e o value. Eu não vou passar aqui, deixar bem explícito o que eu quero. Com o PHP, nós temos opções para poder pegar um número de argumentos que esse método está recebendo e também quais argumentos, como por exemplo, se eu vier aqui e colocar num_args, vai ser igual func num_args. Com esse func num_args, eu pego o número de argumentos desse método. Eu vou colocar um dynDump justamente nesse num_args. Vamos ver se isso que eu falei para você é verdade. Eu vou atualizar, apareceu aqui o func num_args, inesperado func num_args, tá, aqui eu tenho que colocar igual, né? Agora sim, eu vou atualizar. E tem aqui 3, tá vendo? Por que apareceu 3? Porque aqui eu estou passando 3 parâmetros. E se eu colocar aqui somente o ID e o 10? Eu vou atualizar e está pegando somente 2 parâmetros. E eu posso também colocar aqui func getArgs. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou atualizar. O índice 0 é o ID e o índice 1 é o 10. Se eu voltar e colocar o ID maior do que 10, vai aparecer o índice 0 ID, o índice 1. Esse sinal aqui significa greater than, no caso maior que 10. Então, trabalhando desse jeito, eu já posso pensar uma maneira de fazer esse meu método ele funcionar de acordo com o número de parâmetros que eu estou passando aqui para o where. Vamos lá, eu tenho aqui o num_args e vou colocar aqui args. Nesse args, só voltar aqui, vai ser func num_args. E aqui embaixo vai ser func getArgs. E eu vou colocar aqui func getArgs. Legal. Aqui embaixo eu vou pegar e vou colocar toda a lógica para poder trabalhar com 2 ou 3 parâmetros. E depois eu sei que esse meu método vai ficar muito grande, vai ficar difícil de ler. Então eu vou pegar todo esse código que eu for criar e vou extrair para um método diferente. Então vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta lógica. If num_args. Se ele for menor do que 2, o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma exceção. Throw new exception. Qual a mensagem que eu vou mostrar para o usuário, no caso para o desenvolvedor, se ele colocar somente um parâmetro? Eu vou colocar o seguinte, opa, algo errado aconteceu. O where precisa de, no mínimo 2 argumentos. Legal. Agora vamos ver se isso vai acontecer. Eu vou voltar aqui no Home Controller. Eu vou deixar somente 2 parâmetros. Eu vou atualizar. O first, vamos ver o que está acontecendo. É que aqui, no meu where, eu vou colocar aqui somente um return this para não dar problema. Porque aqui ele está falando o seguinte. Eu estou chamando first, call to a member function first on null. Por quê? Porque ele está falando que isso daqui, o valor desse where é um valor nulo. Por isso que ele está falando que da onde eu estou chamando esse first, o first eu estou chamando da onde? Estou chamando do where. Então ele está falando que isso daqui é um valor nulo. Então se eu colocar aqui um return this, beleza. Atualizei, ele continua pegando, então, mas ele tinha que dar algum problema, ele tinha que dar exceção. É claro que não deu problema, porque aqui eu tenho que passar somente um parâmetro. Vou atualizar, agora sim. Opa, algo errado aconteceu. O where precisa de no mínimo 2 argumentos. Perfeito, então, se eu colocar aqui 2 argumentos, ele funciona, legal. Voltando aqui para o read, eu vou fazer agora uma outra pergunta. If num_args, se o num_args se ele for igual a 2,
Eu vou criar uma variável chamada field, vai ser o args no índice 0. O índice 0 eu já mostrei para você o que é, eu só vou voltar aqui e colocar args, atualizar. O índice 0 é o id e o índice 1 é o 10. Então aqui o field é args no índice 0, que é o id, e vou colocar o sinal. Quando eu passo somente 2 parâmetros, eu quero fazer a seguinte lógica. Se eu passar somente 2 parâmetros, o sinal, eu quero que seja o sinal de igual. É como se eu tivesse vindo aqui e colocar um sinal de igual. Então, o sinal vai ser igual. E vou passar aqui o value vai ser o args no índice 1. Legal. Agora eu vou vir aqui embaixo e vou ter que fazer uma outra pergunta. If num_args. Se o num_args se ele for igual a 3, o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda essa lógica aqui, todos esses valores aqui, com a diferença que agora aqui eu vou passar args no índice 1 e aqui args no índice 2. Ponto e vírgula. E aqui embaixo, if num_args, se ele for maior do que 3, eu vou pegar e lançar uma exceção, então vou colocar a exceção aqui embaixo. E vou colocar, opa, algo errado aconteceu, o where não pode ter mais que 3 parâmetros. Legal, então eu já estou abrangendo tudo que eu preciso. A lógica para verificar se ele é menor do que 2, o número de parâmetros, se ele for igual a 2, se ele for igual a 3 e se ele for maior do que 3. Vamos ver se vai funcionar. Aqui eu vou colocar igual e vou colocar o seguinte aqui também, vou passar mais um parâmetro, colocar qualquer coisa aqui. Vamos ver se ele vai lançar aquela exceção falando que não pode ter 4 parâmetros. Estou passando 4, peraí. If não, tá, é que aqui eu estou colocando timejump, comentar ele, atualizar. Opa, algo errado aconteceu, o where não pode ter mais que 3 parâmetros, ou argumentos. Atualizar novamente, perfeito, apareceu aqui, não pode ter mais que 3 argumentos. E agora aqui embaixo, eu vou colocar this SQL, eu vou concatenar esse SQL, vai ser o where, eu vou dar um espaço aqui antes do where, vai ser o where o quê? Vai ser o where, o field vai ser sinal, e eu vou colocar aqui no final, vai ser o field novamente, mas só que esse field, eu vou colocar os 2 pontos antes. Agora eu vou vir aqui embaixo, vou colocar um timejump nesse SQL, this SQL, ponto e vírgula, eu volto aqui agora, eu tenho que colocar aqui somente 3 parâmetros ou 2 parâmetros. Eu vou tirar isso e tirar também o sinal. Vir aqui, tirar o sinal. De novo, fazer o teste. Tá aqui, select todos from where users, quer dizer, select todos from users where id igual 2 pontos id. Mas agora tem que dar um jeito de dar um bind nisso daqui, nesses valores aqui, nesse field e também no value. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, vai ser this binds. Esse binds eu vou criar aqui em cima, um binds, vou criar um atributo privado, private, vai ser binds. E nesse binds eu vou colocar igual, ele vai ser um array, vai ser field, chamando o value. E vem aqui só, colocar ponto e vírgula. Agora tem que dar um jeito de chamar esse binds aqui, tem que dar um jeito de chamar aqui dentro desse método bind and execute. Eu vou ter que chamar onde? Aqui dentro do execute, this binds. Lembrando, se você não sabe o que está acontecendo aqui, dá uma olhada no curso de PDO que eu mostro para você do porquê que eu chamo um array aqui dentro. É como se eu estivesse trabalhando com bind value. Dá uma olhada lá no curso de PDO, que é um curso gratuito. Eu acho que eu já posso fazer um teste. Eu vou vir aqui no meu banco de dados, dar uma olhada aqui os valores que eu tenho no meu banco de dados, users, conteúdo. Vou pegar os registros com ID maior do que 5. Então, eu tenho que pegar todos esses daqui. Tem que ser do Marta para cima. Vamos lá. Vou voltar aqui, vai ser ID, colocar no sinal, ID maior, o ID maior do que 5. Vamos ver se vai funcionar tudo isso aqui que eu fiz. Atualizar, ele pegou, mas eu coloquei aqui um first, tem que ser o get. Atualizar, tá aqui. O índice 6,
7, 8, 9, 10 e assim por diante, até o 14. Vamos dar uma olhada aqui no banco de dados, ele vai até o 14. E se eu quiser pegar somente o ID igual a 5, existe o ID igual a 5? Aqui existe o Marta. Vamos ver se eu vou conseguir pegar o Marta. E veja que eu estou trabalhando com get aqui. Vou voltar, eu vou atualizar. Tá pegando Marta, mas veja que ele pegou o índice 0. Quando você pega somente um registro, é interessante você trabalhar com first. Você vem aqui e trabalha com first. Só voltar aqui, eu vou atualizar. Tá aqui, ele pegou somente um valor. Agora eu posso chamar diretamente, por exemplo, users name. Se eu estivesse trabalhando com o get, eu não poderia fazer isso. Voltando aqui, atualizar. Estou conseguindo pegar o registro aqui bem fácil. Mas eu mostrei para você, eu falei para você que esse método aqui está muito grande para poder fazer um where. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso aqui, eu vou extrair e colocar em um método separado. Dá um Ctrl X, eu vou colocar logo aqui embaixo, vai ser o método privado, vai ser priority function. O nome desse método, eu vou colocar o seguinte, where args, os argumentos para poder trabalhar com where. Ctrl V. Aqui eu vou passar por parâmetro, non-args e também eu vou passar por parâmetro o args. Perfeito, agora aqui embaixo, o que eu vou retornar? Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um return, eu vou retornar um array. Nesse array, eu vou chamar índices específicos, como por exemplo, eu vou chamar o field vai ser igual ao field. Também o que? O value não, o sinal vai ser o sinal. E também o value vai ser o value. Agora eu posso vir aqui em cima, fazer o seguinte, vai ser args igual this where args. Nesse where args, estou esperando o non-args e também estou esperando o args. Agora, esse args aqui, eu sei que ele é um array. Vamos dar dump nesse args. E nesse args, ele vai vir montado um array certinho com os índices que eu preciso. Que nem eu montei aqui, com field, com sinal e com value. Atualizar está aqui, o field é o id, o sinal é igual, o value é o 5. Então eu posso vir aqui, tirar esse dump. Aqui vai ser args no índice 0. Índice 0 não, me desculpe, args vai ser o field. Aqui vai ser o args no sinal. E aqui vai ser o args no value. E vou ter que pegar também, substituir esses valores. Eu vou ter que substituir aqui o args, o value e o args no field. Vamos ver se vai funcionar. Atualizar, apareceu aqui invalid parameter number, parâmetro não foi definido. Então tem alguma coisinha aqui que não está funcionando. Tem o args field, o args value. Estou passando o field, o sinal. Ah tá, é que aqui, me desculpe, não é o value, é o field. Atualizar, beleza, funcionando. Agora eu vou fazer a listagem de todos. Get, ou melhor, fazer a listagem dos IDs maiores do que 5. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando. Se eu não trabalhar com where, vamos ver se está funcionando. E está funcionando, pegando todos os registros certinho. E agora eu posso pensar em fazer aqui dentro do validations. Fazer esse find aqui, eu posso pensar em fazer de uma outra maneira. Como eu já estou trabalhando com o where, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um select, vai ser um select where, e vou chamar aqui o first, o where o quê? Aqui eu vou passar fields, vírgula, e vou pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Quando eu não passo o parâmetro do sinal, automaticamente ele entende que é field igual isso daqui. Vamos ver se a validação está funcionando. Aqui no cadastro, eu vou vir aqui no meu banco de dados, eu vou verificar se o Chandecar já está cadastrado. Eu vou deletar esse, porque esse também é igual ao Chandecar. E vou fazer o teste, mas vindo aqui dentro do meu cadastro controller, e vou verificar o e-mail. Aqui vai ser unique@users. Vamos ver se a validação vai funcionar. Aqui vai ser o Chandecar, @hotmail, cadastrar, tá aqui. Esse valor já está cadastrado no banco de dados. Perfeito, né? Então é isso, essa aula está ficando por aqui, valeu!
Um abração e até mais. Lembrando, qualquer dúvida pode me mandar sem problema nenhum. Um abração e até mais.